Olá, estamos aí para mais um bate-papo com Guilherme Silva, falando de inclusão. Chegamos aí para mais um bate-papo, hoje numa segunda-feira, onde a gente se organiza para estar junto com vocês, né? Hoje temos uma convidada aí que está sempre somando junto conosco, daqui a pouco ela vai estar junto conosco aí, para a gente falar um pouco dessa nossa inclusão. Pessoal, para começar a nossa live aí, não posso deixar de estar falando de nossos apoiadores, né? Mamas Burger aqui na Rodaque, em Capão da Canoa, um restaurante onde tem um carinho muito grande, onde já passo aí um bom tempo indo lá. Não posso deixar de recomendar para vocês, porque é muito importante ter esses espaços e ali o Joel faz um atendimento muito bom, o proprietário. Não tenho o que dizer, tenho que agradecer muito em torno disso. Também não posso deixar de falar de Eu Patrão Barbershop, o Thiago, o proprietário, onde faz um trabalho, um atendimento humanizado para os autistas em torno da nossa inclusão, na Paraguaçu, em Imbé, na frente do supermercado Super Bom. Então é daqueles nossos apoiadores. Também Cara Melissa, psicopedagoga, profissional aqui de Capão da Canoa. Pode entrar nas redes sociais dela e faz um trabalho também muito bom, muito importante também. A Clínica Nato aí em Tramandaí. Vocês acompanham as redes sociais da Nato aí também, onde é muito importante. Também a Doble, redes sociais aí vocês vão entrando. Meus parceiros e amigos também, Regis Tatu, em Capão da Canoa. Só seguir o Instagram ali, vocês vão ver o trabalho dele ali. Excelente profissional. Bruno Costa Tatu também, profissional também muito, assim, um cara muito gente fina, um parceirão, onde a gente está sempre se ajudando e falando muito, né, da nossa inclusão, onde é muito, 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 muito importante. Pessoal, passando aqui agora também, agora eu vou falar um pouquinho também. Já passamos aí o domingo aí, dar um parabéns a todos os pais aí que aproveitaram o dia aí. A gente sabe que é um dia muito especial, um dia muito emocionante, então a gente acaba vivenciando e passando o Dia dos Pais. Eu posso dizer que o meu Dia dos Pais foi, graças a Deus, muito bom, muito abençoado, e a gente segue para estar falando um pouco da nossa inclusão, mas também esses momentos especiais que a gente passa aí. Pessoal, vamos buscar esse convidado, essa nossa convidada. Então vamos conversar aí um pouquinho. Aí chegar essa convidada. Então vamos fazer essa live acontecer, que mais uma vez eu digo para vocês que só acontece graças a vocês que estão assistindo aí. Então, a gente está aí fazendo nosso trabalho, passando para vocês aí para estar se aproveitando muito esses momentos. A gente sabe que não é fácil a gente estar fazendo, a gente sempre diz que quando vem fazer a gente vai lá, faz e acontece, mas só acontece graças a vocês. Vamos procurar aqui a nosso convidado para ela estar junto aí e falar com nós aí. A internet ela apronta um pouquinho, mas vamos ver se eu não conseguir fazer o convite, eu vou pedir que ela faça também. Mas é assim. Mas é assim que faz. A princípio eu fiz o convite, agora vamos ver se ela aceita aqui. Vamos procurar. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Vamos ver. Vamos tentando. Acho que deu. Ó, apareceu. Tudo ok? O áudio tá certinho? Tudo certinho, Gui. Boa noite. Então tá bom, então. Sempre na correria, né? Pra não perder o costume. Acho que eu não sei viver de outra forma, não. Já não é Mas minha. mas é assim. Isso aí faz parte do dia a dia, não tem como.
Não tem como. Tudo certinho, Ana. Então, Ana, peço que tu te apresente. A gente sabe que eu te conheço muito bem, hein? Não é a primeira, mas tem gente chegando novo aí também, conhecendo teu trabalho. Tu te apresenta aí que depois vamos fazer umas perguntinhas mais light aí. Hoje, diferente das que tu participou comigo aqui, que hoje a gente quer saber um pouco, né, do que a Nato em si, né, os cursos que tu andou fazendo aí, e tem uma notícia muito boa aí também, que é o evento que tu tá organizando. A gente vai conversar um pouco em torno disso. Então tá bom, boa noite, gente. Meu nome é Ana Cristina, sou terapeuta ocupacional, sou diretora clínica da ANATO, Núcleo de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência, aqui na cidade de Tramandaí. Beijo, Lid! A Lid, minha colega querida, entrando aí na live também. E tô aqui em mais um bate-papo.com com o Gui, que é um queridão aí, nosso parceiro, um cara que tá fazendo a diferença aí no nosso mundo neurodivergente, né? Aliás, como é que foi teu Dia dos Pais ontem, Gui? Vou te falar de verdade, assim, ó, de todos que eu já passei, cara, nunca é completo, tá? Por quê? Porque o meu filho mais velho estava em Santa Maria, mas desejou aquele Dia dos Pais, para mim isso é muito importante, tá bem lá, a gente, vou falar assim porque tá estudando, então Sim. é aquela vida assim, os filhos têm que criar asa, né? Então eu sou pai, mas é mais fácil, não é mais fácil, é como se eu fosse mãe também, porque se fosse mesmo, na realidade, queria que fosse bem pertinho aqui no meu canto, a gente ajudando, mas quis ir para lá, fez seus 18 anos, vai fazer 20 agora, é, quis ir para lá, então quer ir, meu filho, vai, tá estudando, se fosse para trabalhar também, mas isso aí, se quer estudar, estuda, que o pai e a mãe é que dão um jeito de organizar. Tá na Federal, lá em Santa Maria, então depende ainda do pai e a mãe ainda, mas depende para um futuro melhor, se Deus quiser. E continuando, né, para dizer que foi bom mesmo, que o meu filho o Daniel estava comigo, né, Dia dos Pais, e depois de algumas situações, vida de pai é típico, né? Tivemos um susto há 3 semanas atrás, veio a convulsionar, então, mas se organizou, mas se organizamos, medicação, tudo certinho, segue aquela vida de pai atípico que eu falo assim, pode ver, ele tá rindo, conversando, mas sustos, mas a gente segue. Mas muita coisa boa no Dia dos Pais. Vou citar um relato que até tá no meu Instagram, nas minhas redes sociais ali, por ser um autista severo, nível 3 de suporte, lá na casa do meu pai, lá no Maquinela, onde a gente estava lá, teve um momento tão bom assim que eu vi ele sentando, foi na rua, sentou do lado do vô dele, ninguém pediu, eu não chamei, não fui lugar nenhum, ele simplesmente saiu de onde ele estava na sala lá, foi lá na rua, sentou, eu até fiquei um pouco admirado, porque a gente fica assim, é sempre aquela rotina, vai lá, senta no sofá, ou vai na mesa, tudo aquela, não, mas ali foi totalmente espontâneo, como se fosse um dia, vamos dizer assim, um pai não é nem atípico, é típico, não tinha, simplesmente o adolescente foi lá do lado do vô. Mas então são aquelas sensações que a gente, só quem vive sabe. Então, o meu Dia dos Pais, se fosse para que tudo que me passa, assim, eu tenho de pai mesmo atípico, então tudo me deixa mais feliz para ter mais gás para fazer as coisas, porque eu, há uma semana atrás, como eu falei com a minha esposa aqui, que eu tive um momento até diferente de tudo que eu faço. Eu nunca me pergunto por quê, né, de ser pai atípico, ou me culpar de algo, ou ter que voltar atrás e podia ter feito isso ou aquilo, né? Eu tive uma sensação diferente, porque eu fui entrevistar, é aquela função, né? A gente começa a ser a rede social, tu começa a divulgar, eu tive a oportunidade de ser entrevistado, ao contrário, né? Eu fui entrevistado, então contar a minha história de pai atípico e dar um exemplo para os pais, eu tive que voltar, o meu filho com 17 anos, né? Então são 14 anos vivenciando autismo, então tu fica lembrando do passado e até chegar ali, mas não foi assim lembrar de se culpar de por que fiz ou não fiz, ou podia ter feito diferente, não, é saber que existia uma criança lá e agora tem um adolescente, então tem toda aquela história. Então, para mim, resumindo, esse começo de mês aí, do metade de julho, que praticamente o Daniel fez aniversário dia 21 de julho,
Então foi um pouquinho antes que ele convulsionou. Daí, então, de julho até agora, então para mim foi um turbilhão de emoções, mas eu sempre digo, muito mais positivo do que negativo. Então, toda aquela função, né? Então, é aquilo que eu digo. Então, meu Dia dos Pais tem tudo aqui para se contar. Mas, vamos voltar para o que quer, porque parece que eu estou sendo entrevistado de novo, tá? Então, daí, nós vamos voltar pro que a gente quer hoje, assim, Ana, mais uma vez eu não tenho como não te agradecer, né, porque eu te acompanho nas redes sociais, tô te devendo uma visita que tu já me cobrou, já não foi a primeira vez, então a gente sabe que é tudo corrido, mas vou me organizar para isso. Mas eu quero que tu conte, pelo menos agora, mais recente, vocês foram fazer um curso, vocês foram viajar, na verdade, fazer um curso fora, né? Conta um pouco dessa história desse curso e o que vocês vão conseguir somar com esse curso para o teu trabalho e para a Nata, na realidade. Sim. Então, Gui, desde o ano passado, a gente faz reuniões de equipe constantemente, né, aqui na nossa clínica. Às vezes a gente chega a fazer 2 reuniões de equipe por semana, uma na quarta e uma na sexta-feira, que é para poder pegar o núcleo das terapeutas ocupacionais que são referência dos casos e aí o outro núcleo de toda a equipe da ANATO, inclusive as secretárias e a dona Isabel, que é quem cuida do nosso espaço, das nossas flores, do nosso pátio, da gente, né? Então, eu não consigo nem falar qual é a função da dona Isabel, na verdade. Né? Dona Isabel não é nem serviços gerais, ela é serviços de cuidados, porque ela cuida muito da gente e do nosso espaço. Então, ela também participa das reuniões, porque é muito importante que a gente consiga ver o olhar de cada um aqui dentro e às vezes a gente está tão concentrado em determinadas coisas que a gente não presta atenção que podemos trocar as canetas, que podemos mudar um tipo de brinquedo de um espaço, enfim. E aí, desde o ano passado, a gente vem pensando muito nessas formações, muito em poder agregar, fazer coisas diferentes, né? Na verdade, não é fazer coisas diferentes por fazer coisas diferentes. Talvez seja por fazer coisas que tem que ser feito, né? A formação da equipe, ela consiste muito em estratégias técnicas, né? Para a gente continuar fazendo o que a gente faz sem entrar na comodidade, né? Porque a gente corre muito esse risco. Qualquer profissional, não só o profissional da área da saúde, o profissional da reabilitação e da habilitação, mas a gente corre risco de entrarmos num comodismo, né? Comodismo de técnica, comodismo de pensamento. E é uma ânsia que a equipe sempre tem, de aprender. E não só aprender por aprender, porque a gente percebeu que muitas vezes a gente vai fazendo cursos e não vai aprimorando coisas, não vai modificando coisas. E aí, o ano passado, houve a oportunidade de a gente fazer um curso fora, que é um curso dentro do modelo centralizado na família. Esse curso foi na cidade de Évora, em Portugal. Então, fomos em 4 terapeutas ocupacionais. Não fomos em 6 terapeutas, porque nós somos em 6 aqui, porque 2 tinham que ficar como referência, né, na clínica e para seguir. Tanto que depois, agora vai ter outros cursos e essas 2 também vão ir para esses outros cursos junto. E talvez eu fique, mais outra fique, e assim a gente vai né, se dividindo aí. Então, nós fomos para Portugal e ficamos lá por 10 dias. Foi 10 dias. E fizemos esse curso na Universidade Federal de Évora. E foi um curso totalmente destinado a práticas baseadas em evidências científicas dentro do modelo centralizado na família. Conhecemos grupos, estratégias, fomos a 5 cidades vizinhas, conhecemos equipes que trabalhavam com isso,
conhecemos instituições também e conhecemos projetos que lá já estão em aplicação, assim, sabe? E o que, que eles fazem com isso. Então, a gente trouxe para cá agora um outro tipo de pensamento. Inclusive, a gente já fez 2 projetos, né, baseados nisso. Um deles é abrir a Anato aos sábados, um sábado por mês. A gente abre a Anato, desculpa, Gui, para receber esses pais, essas famílias. Então, agora, por exemplo, o sábado que passou foi um dia que a gente recebeu essas famílias. Nós deixamos muito aberto para eles. Se eles querem vir, eles vêm, não tem uma obrigatoriedade. Mas só para eles saberem que a gente está ali, né? Que a gente está criando um espaço não só para falar dos filhos, das dificuldades, do autismo, do transtorno, mas para falar deles também e escutar deles. E o engraçado, Gui, é que assim, ó, a gente não planeja falar dos filhos, mas é só o que eles falam. Eles Automático. já querem falar. É automático. Teve uma mãe agora que entrou no sábado e sentou na almofada e disse assim: ah, como é bom estar aqui sem eles, né? Essa mãe, inclusive, tem 2 filhos aqui com a gente, né? Tem um irmão que já tem o diagnóstico e o outro que está em fase de hipótese, né? E aí ela disse isso. Ai, como é bom estar aqui sem eles, nesse espaço, coisa boa. Mas daí só falava neles, né? Só queria falar neles. Mas enfim, então esse é um dos projetos que a Nato está criando, né? Que é abrir aos sábados. E a gente abre por 2 horas, no fim a gente fica 4. Eu nunca faço nenhum outro tipo de programa, porque eu sei que pode se estender. Então a gente já teve alguns encontros. Nesse encontro especial eu chamei 2 profissionais da música que também fizeram algumas dinâmicas e trazem um pouco mais de humor, né, para esses encontros, que traz uma outra configuração. E tem um outro projeto também que a gente está criando, que é a última semana do mês, vai ser junto com a família dentro do cenário terapêutico. Na verdade, toda a Anato, ela é de livre acesso aos pais. Os pais podem entrar a hora que eles quiserem. As nossas portas, inclusive, são todas de vidro. Tem um quadrado na porta, que se o pai quer ficar ali espiando, ele tem o acesso de ficar espiando. Se ele quer entrar, ele entra. Enfim. E aí, nesta última semana de cada mês, a gente está proporcionando esse novo projeto, que é um projeto para a família estar junto. Tem famílias que querem estar junto e tem famílias que preferiu estar só com o terapeuta. Então, nesse dia eu queria ficar só contigo, pode ser? Pode ser. Então, a gente vai falar sobre o processo terapêutico daí da criança. Então, daí a gente vai ver quais são as dificuldades que a família tem enfrentado, a gente vai retomar situações que às vezes vai passando desapercebido. Esses dias, por exemplo, me chamou a atenção uma família que de ano em ano a gente vai fazendo retestagens assim para ver o que a criança evoluiu, para ver se troca de programa terapêutico. E aí me chamou a atenção que a gente foi fazer lanche com a criança e a criança não conseguia comer o iogurte direito, né? E eu, que estranho. Fui lá na pasta dele, olhei os objetivos. Então, há 11 meses atrás, um dos objetivos era aprimorar a habilidade em se alimentar sozinho, com a colher. E eu vi que aquela criança não estava conseguindo. Aí eu chamei a mãe e disse, olha, percebi isso aqui, como é que tá lá em casa, né? Bah, tá difícil. Então, ou seja, se eu não tivesse me ligado naquilo ali, eu não tinha perguntado, ela não tinha me dito, né? E aí a criança ia trocar mais um plano terapêutico com a mesma defasagem, né? E o mesmo objetivo a ser concluído.
Então, isso aí para nós, primeiramente, tem um objetivo de nos aproximar dessas famílias cada vez mais, né? Deixar o espaço terapêutico um espaço de um vínculo forte, porque a gente sabe o quanto é difícil o papel do terapeuta na nossa vida, né? Eu sei porque, além de eu ser uma terapeuta, eu também tive várias terapeutas na minha vida por causa da minha filha. Então, eu sei que se a gente não tiver um vínculo forte com esses terapeutas, se a gente não tiver, inclusive, um certo grau de intimidade, a gente acaba não resolvendo problemas que podem se criar no decorrer desse processo, né? Às vezes eu tô meio chateada com a terapeuta, não quero falar, aí eu já não resolvo um problema, esse problema vai se criando maior até que eu saio da clínica. Ou vice-versa, né? Tô vendo aquela família, não quero falar, não quero falar. Não, acho que isso tudo está servindo como um objetivo muito forte para que essas coisas não aconteçam, porque já existe um peso muito grande dentro desse processo, né? A gente sabe que por mais que a Nato seja lúdica, legal, divertida, a Nato ela é uma clínica de reabilitação. E muitos pais nunca sonharam em estar aqui. Às vezes eu tenho que tomar esse choque de realidade de pensar, o lugar que eu fundei é um lugar que as pessoas não sonham em estar, mas que é essencial muitas vezes. Então, esses dois projetos, Gui, nasceram de ideias vindas de lá. E temos outras coisas a amadurecer, mas basicamente é fazer com que as famílias se vinculem cada vez mais a nós, se sintam seguras para resolver qualquer tipo de situação, que consigam nos falar as suas dificuldades, porque às vezes a gente faz o seguinte, a gente gera uma demanda na família. Ele tem que comer, porque ele tem que comer, porque a TO disse que ele tem que comer com a mão, e quando tu vê, a família tá, sabe, tá acuada. Por quê? Porque a gente gerou uma demanda na família. E a gente precisa ter leveza nesses processos. Então, esses foram os dois projetos que a gente está implantando, vindos de lá, dessa ideia que a gente coletou no curso em Portugal. Porque isso é muito importante, sabe? Porque a gente vê, assim, tu falou da família em si, né? Porque a demanda já de tu ter que cuidar do teu filho, né? Do teu filho, eu levei meu filho para a clínica ali, para tratar dele em si. Só que essa parte de vocês botar este projeto e de também atender a família, digo a família, né? Não tá com a criança ali, isso é muito importante, sabe? Porque a gente, cada ano que passa, sabe? Isso é uma preocupação minha também, sabe? Como um pai atípico, como uma pessoa assim, ativa na causa, porque a gente vê que os pais já estão numa carga já psicológica lá em cima já. Muitas vezes tu já não tem mais, sabe? Infelizmente, a gente pode estar pronunciando aqui que 1 ou 2 dias aí já aconteceu de mães aí que ou perder a vida ou a vida do filho, então a gente sabe que até nem eu sou uma pessoa que até nem gosto muito de falar, porque às vezes precisa, sabe? Mas a gente vê que se não ter esse pensamento que tu tem, Ana, assim, tem que dar os parabéns pela iniciativa. A gente faz um curso, mas às vezes tem que botar em prática. Se tu faz o curso, tá tudo em mãos ali, mas para botar em prática também já não é muito fácil. Mas já chega já com a ideia e coloca em prática, porque eu vejo que precisa e precisa muito, sabe? Porque cada ano que passa, a gente, às vezes eu penso, sabe, vem mais informações para melhorar, mas a gente vê que tá ficando muito difícil, as famílias já estão cada vez mais sobrecarregadas, aí tu tem o teu filho atípico ali, tu tem que se virar. Muitas vezes a gente fala em família, mas essa família é uma pessoa só, é uma mãe, que isso é uma coisa que eu tenho comigo e vou bater na tecla sempre, vou falar sempre em live, que eu digo assim, a pessoa, a figura pai, porque eu digo assim, pais são poucos, né, pai, eu digo pai, principalmente atípico, que tu assume o teu filho ali,
abraça ali, mas pode assumir, não, eu sempre falo, não deu certo no casamento, acontece, não, é uma coisa que, só que tu tem que saber que tu tem um filho, ele vai precisar de ti, eu digo pelo meu, eu nenhum momento eu deixei e vou deixar de fazer o que eu posso fazer por ele, porque é de muita importância, porque assim, a figura pai para eles é muito importante. Então a gente sabe que não é fácil, a gente vê profissionais querendo, que é o teu caso, eu digo assim, de cada vez melhorar mais, porque a gente sabe que tu ter uma clínica, tu ser uma empresária, não é fácil, porque tu lida com, fora as famílias, também tu tem que lidar com as tuas terapeutas, os teus funcionários, que também tornam-se também muitas vezes família também, então daí tu tem todo aquele vínculo separado profissional e também aquela amizade que tu cria dentro do teu trabalho. Então, às vezes eu fico pensando assim, como lidar com tudo isso? E ser o ser humano que é, pelo menos eu te conheço, e eu digo assim, às vezes tem que ser uma pessoa mais fechada, às vezes tem que ser uma pessoa mais alegre, não pode também estar passando para as famílias, porque tu tá trabalhando ali, foi que nem tu falou há pouco tempo ali, daqui a pouco tu bota uma demanda demais para a família, mas daqui a pouco tu vê que tu tem que entender, e eu vejo que também a tua cabeça, o teu psicológico também tem que ser muito bom, porque às vezes, nesse tipo da fala que tu falou anterior ali, que é um trabalho que tu sempre sonhou em fazer, se não sonhou, tá aí realizando, mas tu ainda mesmo assim que a gente falou, é um local que a maioria das pessoas, ou praticamente todos, né, família não queria que tivesse, então tem os dois lados, tá aí para melhorar, mas não queria que tivesse. Eu digo assim, se eu fosse escolher, eu sempre digo, tá aqui o cordão do autismo aqui, se fosse para escolher de verdade, a gente fala de verdade, se eu queria ter um filho atípico, a gente sabe que não, né? Eu não queria ter todos os desafios que eu tenho. Mas, tá aí, Deus deu a oportunidade de ter o melhor presente da minha vida, que eu sempre falo, uma delas que é ser pai, e uma ser de pai de um filho atípico. Muitas vezes eu coloco nas minhas redes sociais, agradeço a Deus por ser um pai atípico, agradeço pela dificuldade que eu tenho, que eu tenho isso comigo. Deus me deu a chance, e outra coisa que eu sempre falo, Deus só dá já nem vou terminar a fala, o fardo. Primeiro que não é fardo, ela fala. Então, isso é meu. Então, eu sempre digo assim, agradecer os desafios, agradeço, porque eu sempre digo, não é de hoje que eu falo. Se eu não tivesse o meu filho especial, eu não estaria hoje aqui. Não teria conhecido a Ana, não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Isso é óbvio. Não, mas é o teu jeito, tu é assim, não. Eu digo de verdade. Eu sempre tenho uma fala minha, não, eu digo assim, eu vi o Mion falar que, às vezes, ele fala, a questão se o meu filho não for, como eu falei agora, assim, mais ou menos assim, eu não seria a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou, só que eu nunca tinha visto ele falar isso. Porque tu pode ver o pai mesmo que se envolve, que tem que correr atrás, que faz e organiza de alguma maneira, isso é natural da gente falar. Sim. Porque se todo mundo entendesse um pouquinho da pureza, sempre falo, da pureza do autista, coisa. As dificuldades não é romantizar nem nada, mas é tipo a pureza do autista, o jeito do ser humano, de tu ganhar um abraço, de tu receber aquele olhar, tu ter aquele... seria tão bom, o mundo seria diferente, seria bom. Eu sempre digo assim, muitas vezes as pessoas falam para mim, meu filho é um autista nível 3 de suporte não verbal. Eu nunca ouvi uma palavra que a gente volta e meia, às vezes é até difícil de um pai e um filho falar, eu te amo. Eu nunca ouvi isso. Ouvi do meu mais velho, meu filho, ou sim, mas não ouvi do meu filho autista, não ouvi. Só que quando tu olha o teu filho e que tu vê que ele tá te olhando, o autista ele tá te olhando, ele tá me vendo, ele tá se expressando comigo. Não existe, não precisa ter a palavra nenhuma, porque só ter aquilo ali comigo. Final de semana foi almoçar com ele, a gente vê ele grudado em mim, abraçado, se cheira e fica, se encosta assim. Quem é que não quer isso? Tem pais e filhos
que não fazem isso, não conseguem estar perto um do outro. Essa questão da comunicação é uma coisa que é o que mais deixa as famílias angustiadas, né, Gui? Porque esses dias até veio uma mãe de um paciente conversar comigo, que ela tá muito angustiada, que a comunicação não vem. Ai, Ana, a fono já me disse que não sabe, a psicóloga me disse que não sabe, que talvez ela nunca vá falar. O que que tu acha? Tu acha que ela vai falar? Conta pra mim, fala pra mim, sabe? Uma angústia, uma angústia. E aí eu disse pra ela uma coisa que eu costumo dizer para as famílias, assim, quando a gente entra num papo mais sério, né? Eu digo assim: quantas vezes tu já olhou pro céu, cheio de nuvem carregada, jurando que ia chover e não chove? Quantas vezes tu tá aqui neste lugar chovendo e ali na esquina não tá, não chove? Então, muitas vezes a gente esquece da natureza do ser humano, né? A gente esquece da nossa natureza. E é óbvio que os padrões acabam interferindo muito nas nossas condutas, nos nossos pensamentos, nos traz ansiedade de ter logo aquilo que a gente quer, né? Mas a gente acaba atropelando muitas vezes também a natureza das coisas. Bom, ela não fala ainda, mas ela se comunica. Mas como que se comunica? Olha, ela te puxa pela mão, ela vai te olhando e ela vai te botando a tua mão lá no armário para tu pegar o biscoito para ela. Isso é uma comunicação, entende? Então, claro que para uma família que está angustiada, que essa comunicação não vem, isso é um sofrimento. Eu sei porque a minha filha também teve um atraso de fala. E eu tinha muita angústia da forma como ela falava, porque depois ela começou a falar em blocos, né? Ela falava em bloquinhos, assim, até vir de fato a fala. Hoje ela ainda tem uma dificuldade, né? Ali na dicção, enfim, às vezes na narrativa, mas é difícil para a gente ver que existe uma comunicação que não é verbal, porque nós somos verbais, né? A gente espera, a gente sonha em escutar aquela voz. E aí eu perguntei para essa mãe assim, tá, e se ela falasse? E se nada disso estivesse acontecendo agora, né? Se ela não tivesse autismo, se ela falasse, se ela brincasse, se ela interagisse com as pessoas, como que ia ser? Aí ela ficou me olhando e disse assim, eu não imagino isso. Eu não imagino realmente. Por quê? Porque ela quer essa filha. Por mais que lá ela não tenha idealizado, quando essa filha veio, essa filha mostrou para ela outra coisa. Então ela ama essa filha do jeito que é. E eu disse, olha, é a natureza, né? Tu tá vendo a natureza da tua filha. Então se ela vai falar, se ela não vai falar, nosso papel não é te dar previsão, mas o nosso papel é te dizer, não desiste. Vamos prever a habilidade. Vamos fazer tudo o que for para fazer para que ela fale. Quantas vezes a gente vê crianças com 6, 7, 8 anos iniciando a fala? Ou aquelas que não falam, mas que se comunicam, que sabem entender tudo que tu está dizendo, né? Então, é uma coisa que vai, assim, sabe? É uma balança. É uma balança. E a gente tem que estar... a gente tem que estar ali no meio, fazendo com que essa balança se movimente, mas que também mostre, né, os seus pesos. É difícil. Comunicação é uma coisa que angustia todos nós. É, aquela questão, né, Ana, assim, a gente, que nem eu acabei de dizer ali, são 14 anos, a Daniel tem 17. Se eu te dizer de verdade, assim, se tu quer que meu filho fosse falar, eu acho que desde quando eu descobri o diagnóstico dele e o decorrer dele, sempre foi a minha maior preocupação, eu sempre falo socializar dele, porque eu fui entendendo que ele, não é um tipo de uma aceitação, é que ele teve a oportunidade de ir para a escola regular, mas ele já estava tendo
as dificuldades aí na escola, nas escolinhas. Então eu já tinha que, não, acho que tá, tudo bem, foi, não se adaptou, foi para escola especial. Mas eu sempre com a minha preocupação em chamando assim, socializar. O que é socializar? Que eu sempre, socializar. É que eu sempre, assim, eu falo de verdade. Eu nunca imaginei, sendo um pai de filho autista, eu nunca imaginei que meu filho sairia de dentro de casa. Pelo desafio, pela dificuldade dele. Ser um autista não verbal, severo, tem todas as dificuldades em torno de... Eu já fui em vários lugares, se desorganiza, eu organizo ele no próprio ambiente e vamos seguir. Mas é a minha preocupação, sabe? Tem preocupação de fala. É que eu fui aprendendo, acho que eu fui aprendendo, porque assim, se eu ficar preocupado, se somar tudo mesmo, eu sempre falo, eu não consigo sair nem do lugar. É que nem pensar no futuro. Ó, seu futuro, ele tá com 17, eu nunca pensei lá no futuro, porque daí eu não consigo fazer. Uhum. Eu esperei 16 anos, você tá com 17, foi esse ano, ele fazendo os exames de sangue dele de rotina, que tem que fazer exame de sangue no laboratório, graças a Deus aqui em Capão, nunca tive problemas em si, assim, sempre fui bem atendido, mas daquele jeito assim, crescendo até esse adolescente que é agora. Sento na cadeira, seguro as pernas, tem que trancar, senta no meu colo, segura as pernas, segurar com força, porque é resistente aquilo ali. Sim. Eu esperei 16 anos para ele sentar por conta própria, que é aquelas coisas que tu fica já surpresa, eu como um pai, né, sempre foi, sentou, a enfermeira perguntou como é que faz. A princípio eu tenho que sentar, aí eu seguro ele, assim, vocês têm que segurar, mas eu falei pra moça, a princípio faz o teu trabalho aí, vamos ver se ele sentou, estava sentado, a moça pediu para baixar ali a parte para poder botar o braço, pediu para espichar o braço, ele espichou, foi indo, eu só tive que segurar a mão dele, a outra mão, e 2 enfermeiras, daí não era 4, mas só por ter, e aí aquilo ali, poxa, eu esperei 16 anos para aquilo. Então aí tu fica pensando assim, a gente fazia os exames, eu fazia o exame de sangue dele, realizado, porque conseguia fazer com toda aquela força. Tinha que fazer muita força. Só que ao mesmo tempo graças a Deus fez, eu me sentia a pior pessoa do mundo, falando de verdade. Sim. Porque eu tinha que fazer uma força absurda para segurar meu filho. Poxa, mas tem que segurar meu filho. Uhum. Uma pessoa, um ser, ele mais fraco que eu, né? Eu tenho que fazer uma força nele, posso até machucar, mas eu sabia que era pelo bem dele. Então, sim, toda aquela preocupação. Mas aí vem tudo, a comunicação, a socializar, aí muita coisa a gente for botar na cabeça. Então eu sempre digo, graças a Deus, sempre falo, Deus me deu a oportunidade de eu entender tudo isso, sabe, porque, e cabeça para até onde eu não sei, porque sempre a minha mãe mesmo fala, minha esposa às vezes, de onde é que tu tira tanto às vezes, porque eu tenho meu filho para cuidar, só que eu digo que eu sempre falo como se eu fosse um paizão para os outros, sabe, porque eu tenho que ajudar o outro. Sim. Porque a gente vê tanta situação agora, essa última enchente, essa tragédia que teve aí, a gente vê relatos aí dentro de abrigos, as famílias aí, as crianças com barulho e coisa. O Thiago deu patrão aí em Bé, conversou comigo, eu fui fazer uma campanha para conseguir arrecadar abafador de ruído, arrecadei, levamos lá para Porto Alegre, mandei entregar para lá, porque a gente sabe que precisa. Então a gente fica pensando assim, a última ação que eu fiz foi kit de mochila e de material escolar, que foi para Alvorada lá, para a Josi que pediu, organizou junto comigo. Então são coisas assim que, sabe assim, Ana, assim, que hoje eu estou muito falastrão, que hoje eu estou falando bastante, só que me emociona muito, sabe? Porque a gente sabe que a gente é pai, sabe? Mas muitas pessoas não têm as mesmas condições que eu tenho, sabe? Não tem. E aí tu vê uma falta de um mínimo, sabe? Eu digo assim, a falta de um mínimo. Às vezes faltar não é um material escolar, às vezes faltar um básico, uma alimentação, sim, medicação. Tu soma medicação, a gente vai somar valores de remédios aí, que o município também não dá para, a gente quer culpar ou achar um culpado. Eu penso que o nosso país que é muito grande, muito rico aí, acho que não digo que faltaria não dá para também fazer para todo mundo, mas não precisaria assim essas famílias
passar tanta dificuldade. Uhum. Mas a gente tem que seguir, tem que continuar fazendo. Aí a gente vê pessoas, que eu não posso deixar de falar de ti, pessoa como um ser humano que não mede esforço para tá ajudando de alguma maneira as famílias, e a gente vê que tem seus custos, tem seus gastos, a gente sabe que ninguém trabalha de graça, mas a gente vê que o teu trabalho, assim, dá esperança, sabe? Eu digo assim, porque a gente sabe que ter clínicas, a gente sempre fala na praia, né? Não é fácil, que a gente vê toda a vida, o pessoal vai buscar uma terapia, uma fono, tem no município, não, mas é em Porto Alegre, aí tu tem que sair. Então, quando tem esses profissionais que estão entendendo também que tem que ficar aqui na praia, por exemplo, tu poderia ter a tua clínica em outro local, tu podia querer, não, eu vou abrir em outra cidade, eu vou para outro lugar, mas tu entende que tu tem que ficar por aqui, espera que fique bastante tempo. Até aproveitando o gancho, poderia falar um pouquinho da clínica Nato ou das? Tem mais de uma? Tem projeto de espichar mais? Sair de Tramandaí, por exemplo. Então, Gui, hoje nós estamos com 2 unidades da NATO, né, na mesma cidade. E foi caso pensado, em nenhum momento eu pensei em abrir uma para fechar a outra, tá? Então, a gente quis realmente ter 2 unidades, por quê? Porque a nossa recepção já estava pequena e eu via que estava faltando um pouco de conforto ali para essas famílias que ficavam ali na recepção com as crianças. A gente estava já esperava um colega sair da sala para já entrar na sala para fazer o atendimento, enfim. Então a gente sempre planejou ter, né, um espaço maior. E aí eu não fui de atrás de um espaço que fosse tão grande para concentrar tudo em uma só. Eu fui em um espaço que pudesse que eu pudesse manter as duas, sabe? Então, às vezes as pessoas dizem, por que tu não fecha uma, fica só com outra? Porque, cara, não foi o que eu pensei. Por enquanto, não é o que eu tô pensando. Porque a gente tem 2 propostas em cada uma das unidades. Então, as 2 clínicas da Anato ficam na mesma cidade. Existe muito apoio, assim, e algumas propostas que a gente consiga expandir a Nato em outras cidades aqui do litoral, até em Porto Alegre. Eu recebi uma proposta para Canoas também. Mas, uma vez eu já te disse isso, eu vou te falar de novo. Não sei, eu acho que eu, 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 eu não vou ser rica com isso, entendeu, Gui? Meu propósito não é enriquecer através disso aí. É o meu trabalho, graças a Deus. Eu amo o que eu faço, eu ganho dinheiro com o que eu faço, graças a Deus. Porque antigamente era um tabu eu falar sobre isso, sobre ganhar dinheiro trabalhando. Parecia que eu estava cometendo um crime, parecia que era pecado eu receber dinheiro porque eu trabalho, sabe? E aquilo, as pessoas chegavam em mim e diziam assim, Ana, qual é o teu valor? Meu valor é R$ 100, mas se tu quiser pode me pagar 80. Eu já nem esperava as pessoas falarem, ok. Eu já dava o desconto, sabe? Porque era um tabu eu falar de valor. Porque na minha cabeça eu não podia cobrar tanto, mesmo com a qualidade que eu ia oferecer, porque eu sabia que essa família não era só a mim que ela tinha que pagar, ela tinha que pagar fono, físio, psicóloga, psicopedagoga, e daí eu achava um crime eu ter que cobrar o meu valor. E isso eu mudei, graças a Deus. Mas não vou enricar com isso. Minha ideia não é. A minha ideia é trabalhar, é cuidar da minha família, é fazer um pé de meia, porque eu vou ficar velha, Gui.
e aí talvez eu não consiga mais ficar com o bumbum no chão 12 horas por dia, porque é lá no chão que a gente trabalha com a criança. É para cima e para baixo, é sobe equipamento, volta equipamento, põe a criança aqui, põe a criança para lá, enfim. Então, essas propostas foram ficando meio que em stand-by. Eu fui agradecendo algumas. Minha ideia também não é ser concorrente de ninguém. Não tenho essa pretensão. Eu tenho uma pessoa na vida que eu bato de frente com ela sempre e vou bater o resto da minha vida de frente com essa pessoa. Ela, sim, é a minha, assim, ó, pior concorrente, que é eu mesma. Então, eu concorro comigo o tempo inteiro, eu me aprimoro para que amanhã eu veja que eu melhorei, né? Então, eu sou a minha pior concorrente. E aí, essas propostas eu deixei um pouco em stand-by. Eu tenho algumas colegas, são minhas amigas, que trabalham aqui comigo, por exemplo, a Aline, que mora em Porto Alegre, que é uma baita de uma terapeuta ocupacional, que eu estou sempre dizendo para ela, vamos abrir uma anato lá em Porto Alegre, onde tu mora, e tu coordena essa anato. Mas aí eu fico com medo que eu faça isso e daí a Aline não venha para cá, tenha que ficar lá, entendeu? Aí esses dias eu estava brincando com a Carly, que a Carly é de Santa Maria, vão abrir uma nata em Santa Maria, Carly, tu... Mas aí eu vou perder minhas amigas aqui, minhas colegas, né? Então eu fico assim, tipo, vamos deixar tudo aqui, tá tudo bom. Mas existem algumas propostas, minha ideia não é sair daqui, eu não planejo a minha vida fora daqui por enquanto, né? Os meus irmãos moram em Santa Catarina, e aí vira e mexe. Eu acho bom, hein, Aline? A Aline tá dizendo ali que não vai sair daqui, não. E aí os meus irmãos moram em Santa Catarina, minha mãe daqui a pouco tá indo para lá também, né? Meu irmão vira e mexe, tá brincando comigo. Ah, vem para cá, abre aqui. Às vezes ele passa na frente de uma clínica, bate foto. Olha, tem terapeuta ocupacional aqui. Aí me manda. Mas enfim, eu tô bem, assim, onde tá as coisas. Eu acredito que eu tenho muito a agregar, tem muita coisa para fazer ainda por aqui. E eu não consigo imaginar eu longe, assim, dessas crianças que eu atendo, dessas famílias que eu acompanho. Claro que no decorrer do tempo, muitas vezes a gente vai se perdendo por aí, né, Gui? Tem gente que sai, tem gente que entra. Todo terapeuta sofre quando perde um paciente. Eu principalmente, eu tenho uma coisinha em mim que se bah. Às vezes esse paciente sai, daqui a pouco ele volta, né? Aí às vezes esse paciente quer sair, mas não sai, fica, a gente melhora. E às vezes esse paciente sai e progride e avança e graças a Deus. Então, são percursos que acontecem. Nossa, é tão importante a gente ver isso, porque a gente fala, a clínica ela vai crescer, ou se fosse só uma, ela iria crescer também do mesmo jeito. A gente sabe que o trabalho ele é muito importante, ainda tu falou de entender que trabalha e ganha teu dinheiro trabalhando, né? A gente fica pensando assim, mas é mais uma coisa que eu vou te perguntar em torno da clínica, são só TO, os profissionais em si dela, na clínica, como é que ela funciona? Então, nós somos um núcleo de terapia ocupacional, então o nosso carro-chefe é a terapia ocupacional. Junto com a terapia ocupacional, a gente tem prestadores de serviços que são assistentes terapêuticos, com qualificação, né, com formação. Esses prestadores de serviço da assistência terapêutica acabam agregando projetos do ABA e do Denver. Então, quando uma criança está aqui com a gente,
que ela está dentro de um programa ABA ou de um programa Denver, muitas vezes esses ATs são os aplicadores deste programa, porque são profissionais que disponibilizam mais horas. E aí são supervisionados dentro deste programa. Mas o nosso carro-chefe mesmo é a terapia ocupacional. Várias pessoas muitas vezes me contatam para fazer uma parceria. Ah, eu quero atender na tua clínica, eu sou psicopedagoga. E pior que às vezes assim, ó, são lá que... Aqui tem uma psicopedagoga aqui. É a patroa. E aí, o que acontece, Gui? Já pensei várias vezes nisso. De criar a clínica com uma configuração interdisciplinar. Mas aqui já tem muitas clínicas assim. E talvez eu fosse ser apenas mais uma. E antes de eu criar uma concorrência com aquela fono que é minha parceira, em colocar uma fono aqui dentro, eu prefiro manter a parceria com ela. Entendeu? Então, vai ter fono aí? Não vai. Não vai ter fono aqui. Então, eu prefiro fazer a parceria contigo. Então, mais uma vez eu te digo, eu não estou aqui para criar concorrência, eu estou aqui para criar parceiros. E a gente é parceiro, inclusive, de outras terapeutas ocupacionais que trabalham em outras clínicas, sabe? Dividir casa de vez em quando, a gente senta para debater, fazer reunião. Agora mesmo eu estou com um menininho que a gente está prestando serviço de assistência terapêutica. E esse menino não é assistido por nós, ele não é atendido aqui, ele é atendido por outra clínica. E fizemos reunião com essa outra clínica, bacana, a equipe se entrosando, sabe? Então, eu quero poder ter para quem encaminhar. Ah, eu vou encaminhar para essa, para aquela, não sei o quê. Agora eu estava brincando com a Mari esses dias, que a Mari é uma das ATs que vem fazer projetos aqui, né? E ela vai se formar em psicologia. Eu disse, Mari, será que tu vai ser a nossa primeira psicóloga da clínica? Porque eu não vejo esse espaço sem a Mari, sabe? Não consigo imaginar. E ela é tão boa, ela é tão, assim, ó... Sei lá, eu não consigo ver a Mari longe daqui, formada, psicóloga e trabalhando em outro lugar. Eu disse, Mari, eu acho que eu vou ter que configurar toda a minha clínica por tua causa. Isso é importante, né? A gente vê que como diz, tu já diz, né? Tu não vai abrir concorrência nem nada, né? Tu já disse que tu quer parceiros. Então, o teu jeito do teu trabalho é como diz, não precisa tu estar fazendo, configurar toda a tua clínica, não. Continua o teu trabalho e tem os parceiros em volta. Então, isso é bem importante mesmo. Sim. Porque a gente vê que faz a diferença, né? Então a Nato não é qualquer um, a Nato não é Sim. qualquer uma clínica, é a Nato. Então a gente sabe que que é importante. Agora, Ana, assim, eu vou te pedir, agora assim, isso é bem importante até para mim, tá? Isso é uma coisa que eu vou ao vivo contigo aí, não posso deixar de te agradecer, mas tu vai falar agora de um momento bem especial para o nosso litoral aqui, só que eu também tive esse prazer de ter feito uma live com essa pessoa, tá? Então, primeiro te agradecer porque eu tinha um sonho e esse sonho, um deles tu realizou, tá? Então foi onde eu fiz uma live com esse convidado que tu está fazendo esse evento. Então eu vou pedir que tu fale um pouco desse evento que tu vem projetando e teve algumas situações que a gente até ficou pensando em dúvidas se esse evento aconteceria mesmo e graças a Deus ele vai acontecer. Então fala um pouco para nós aí. Graças a Deus, né? Então, gente, a gente vamos fazer esse evento acontecer, fizemos esse evento acontecer, que é o evento com o Dr. Luciano Lacerda, no próximo dia 30 de agosto, numa sexta-feira. Nós conhecemos o Luciano no ano passado, quando ele veio nos fazer a formação do PCM, que é um curso de estratégias de manejo de comportamento em crise. Então, é um curso muito importante, assim, ó, que todo professor deve ter, pais de crianças que têm crises frequentes, profissionais.
ele te dá toda uma base de como ter que manejar, porque a gente não utiliza mais a palavra contenção. Ah, vamos conter, não. Isso ficou lá para trás, né? Lá para os Jurássicos. A gente utiliza a palavra de manejo. E esse manejo, tu consegue tocar na pessoa, tu consegue encostar, abraçar, ser invasiva com essa pessoa, mas de uma forma muito respeitosa e de uma forma muito protetiva. É uma estrutura onde tu vai manejar o indivíduo em crise, porém sem machucá-lo, sem se machucar, porque tu também tem que aprender que ele não pode se machucar nem tu. E aí o Lucelmo Lacerda veio nos dar esse curso ano passado, a gente trocou várias ideias. E para esse ano ele voltar e nos dar a recertificação. Porque esse curso, todo ano a gente tem que atualizar o certificado, porque senão tu não pode fazer, sabe? Tu não pode fazer. Se tu utilizar uma estratégia dentro desse curso e eles verem que o teu certificado está desatualizado, perdeu. Não pode. E aí ele ia vir. Eu disse, bom, ele vai vir, vamos aproveitar que ele vem e vamos falar sobre aquele assunto que a gente não pode deixar de falar, que é inclusão, inclusão, inclusão. Olha o documento 50 aí, que veio todo cheio de coisa, que deu uma reviravolta, que foi dotado de críticas e ao mesmo tempo de elogio. Enfim, a gente precisa falar do óbvio, que é preparar esse mundo. Não é só preparar. As pessoas acham que toca a criança na terapia para que ele seja treinado a conviver na sociedade. E a inclusão é diferente disso. A inclusão é preparar a sociedade para estar com essa pessoa. Um dia a Débora, que é jornalista, aquela mãe ativista, ela era do Colo de Mãe. Até agora ela saiu do Colo, enfim, foi para outros projetos. Ela aqui, num encontro que fizemos para as mães, ela disse isso. Ela falou assim, o meu filho faz 20 horas de terapia por semana para aprender a brincar com o teu. E o teu filho, o que faz para brincar com o meu? Gente, essa frase assim, ó, foi tão impactante, que eu não vou cansar em falar sobre inclusão. Eu não vou cansar. As pessoas às vezes falam isso, né? E aí eu peguei e falei com o Luciano, escuta, vamos fazer uma palestra. E ele, vamos fazer uma palestra. Falei com a equipe dele, organizamos essa palestra. Inicialmente era para o dia 2 de maio e veio aquele desastre de enchente. Eu cancelei a passagem dele no dia 1º. Eu me lembro que eu estava em casa de manhã cedo. A secretária dele me ligou, Ana, olha só, tá para fechar aeroporto sul, não sei o que. Ela estava mais bem informada do que eu, porque, claro, eu estava com aquela informação, talvez o medo de poder cancelar o evento, né? Acabei cancelando o evento no dia 2, ficou para o dia 16. Dia 16, aeroportos fechados, aquela tragédia, Porto Alegre inundada, pessoas morrendo, sem casa, a gente passando por aquela situação horrível. Enfim, o que aconteceu? Tive que transferir mais uma vez. Então, era uma passagem de avião, a gente investiu em 3, porque até agora eles não deram nenhum retorno para nós. Mas, graças a Deus, as coisas funcionam. Nós já fechamos mais de 350, 380. A gente tem uma lista também. Na verdade, vai fechar uns 400 convidados ali. E fechou. Os ingressos esgotaram. Então, dia 30 de agosto, ele vai estar aqui com a gente, falando sobre inclusão. Ele como cientista, ele como pesquisador nessa área, ele como neurodivergente,
e pai de neurodivergente. Então, para nós, assim, ó, vai ser aquele evento, Gui, que tu vai ter que levar uma bacia de pipoca e ficar assim, ó, sabe? Absorvendo o que esse cara tem para falar, porque ele sabe muito, ele traz muita coisa e tudo com um norte científico, de evidência e de preparar o povo mesmo para lidar com essa situação. A gente acaba, eu não posso deixar de falar também, Gui, sobre isso, mas hoje, das 18 horas às 20 horas, eu estive numa formação de uma rede municipal de educação infantil, tá? Aqui na cidade vizinha, cidade de Imbé. Já é a segunda vez que eles me contratam. E aí, Gui, eu vou te dizer, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, sabe? É difícil. Muitas pessoas, olha, estava lotado, tinha pessoas lá com os filhos, porque não tinha com quem deixar, e levou os filhos para estar nessa formação. E eu achei, assim, ó, que bom que nos abrem espaço para a gente falar sobre isso. Se daquelas 200 pessoas, 10 delas absorver o que a gente tem para falar, eu vou me sentir extremamente vitoriosa. E as 190, se quiser que eu fale tudo de novo, eu vou falar tudo de novo. Ai, Ana, tu não cansa? Que nem esses dias uma pessoa disse assim para mim, mas esse assunto já tá clichê, não é cansativo. Cara, não é cansativo. Não vai ser cansativo. Porque a gente não pode parar. A gente não pode parar. Isso aí, daqui para frente, é cada vez mais. Cada vez mais. Então, essa ideia do Lucelmo veio justamente para movimentar a nossa cidade, movimentar as cidades vizinhas. Tá vindo gente de Passo Fundo, de Bagé, de Ijuí. Vem um ônibus de Ijuí, sabe? Então, é para movimentar com esse cara que sabe muito. E outra, nós temos convidados especiais também nessa palestra. A gente vai contar com a presença do Dr. Edson, que é uma referência de médico aqui no nosso litoral, né? Que também veio ajudar muita gente que veio das enchentes para cá. Nós vamos ter os convidados das gurias do Colo de Mãe e da Débora como mãe ativista e jornalista. E vamos ter também a doutora Fabiana Munhol, que é uma neuropediatra lá de Porto Alegre, que também está fazendo um trabalho super bacana falando sobre esse tema dentro de empresa, dentro de escola, na associação do bairro, sabe? Eu acho que está na hora da gente fazer isso mesmo, sabe? Os especialistas ir para a comunidade e palestrar para 5 pessoas, para uma pessoa, para quem quiser ouvir. Quer me ouvir? Senta aí, vamos falar sobre isso. Então, tá imperdível esse evento, e eu sei que tu vem, e aí a gente vai se ver lá. E convido já quem está nos assistindo, vamos lá, sei que muitos que estão aqui já compraram seus ingressos. E é isso. Isso aí mesmo. Assim, por isso que eu deixei esse espaço para te falar agora o finalzinho aí para a gente encerrar a live, porque outro sonho eu tô realizando, tá? Eu dizer isso, porque quando eu soube que o Lucelmo ia ter aí, de alguma maneira, Ana, o que eu posso ajudar, como é que faz, quanto é que custa, se é isso, como é que vai fazer, se tiver que pagar, vamos pagar, se tiver que pagar, vamos pagar, tira dali onde não tem, tiver que fazer, vamos fazer, porque eu sempre digo aprendizado. A minha esposa sempre me cobra muito, sabe? Estuda, porque muita gente acha que eu sou um estudioso, sei, faço, deixo. Não, eu sou assim, como é que diz? Eu sou estudioso na prática, como se diz, né? Pai atípico. Aquele que vivencia 14 anos, como eu falo, então a gente sabe que, não vou dizer que não tenha, não, informações a gente tem que estar sempre se informando, mas é muito importante, sabe? A gente vê que fosse analisar que na região, o litoral tivesse um evento como está sendo programado e foi programado para acontecer,
a gente não imaginaria. Então a gente não pode perder. Com certeza eu vou estar lá sim, não vou dizer, estou dizendo não, vou estar lá sim, porque não podia perder. Tive a oportunidade de falar em live, que isso para mim foi um aprendizado. A gente sempre fala, o projeto não pode parar, que nem diz a gente, eu sou só um pai atípico, como diz, né? Mas que nem diz a Ana, um profissional que já está palestrando, está lá, está dizendo. Mas eu sempre digo assim, se fosse falar mesmo, tiver que acontecer, parar, teria parado. A gente sempre fala, hoje teve 20, 30, 40 pessoas assistindo aqui, acompanhando ao vivo, mas é o que nem eu digo, se desses 20 ou 40, 2, 3 aprender, 2 entenderem o que a gente está passando, nossa, eu falo do meu canal no YouTube, se fosse por visualizações eu já não tinha mais, é aquela função, mas não é por visualizações, é por quem esteve um tempo ali e quis entender ou vai entender, né? Porque eu sempre falo, não é fazer propaganda, isso aqui é um folder que eu fiz para distribuir na rua ou em algum lugar que eu vou, onde tem meu canal do YouTube com QR Code, onde tem os meus conteúdos lá. Será que precisaria fazer? Vamos passar na realidade? É que a gente tem que estar mostrando, eu como um pai típico ou como uma profissional criando, a gente tem que estar mostrando, a sociedade tem que entender, a inclusão não é o meu filho atípico, é a sociedade que tem que entender e vivenciar isso, não é falar de um autista, é de um cadeirante, é de um deficiente com síndrome de Down, entre outras deficiências e síndromes, porque a nossa vida é viver em torno de tudo isso. Porque uma coisa que eu falo, vou falar do autismo em si, nós vamos viver como um autista no dia a dia. Não é raro, vai ser, no teu dia a dia tu vai ter alguém. Então, a gente tem que aprender um pouco. E nós vamos aprender um bocado com esse evento que vai ter agora no final do mês. Então, Ana, peço que tu faça os agradecimentos finais para a gente encerrar essa live, mais uma live maravilhosa, graças a Deus. Graças a Deus. Gui, primeiramente eu te agradeço por mais um convite e obrigada por mudar a hora da live para atender um pedido meu, para dar tempo de eu sair de um evento e correr para cá, porque para mim vale muito a pena abrir esses canais aqui, falar contigo, falar com os nossos espectadores que estão aí também 10 horas da noite ainda mandando mensagem, coração e compartilhando. Então, muito obrigada por mais uma vez. Estou sempre aqui na torcida te desejando muita sorte e que cada vez mais tu consiga levar palavras e conhecimentos a esse mundão fora aí, porque a gente precisa disso, né? Conhecimento e propagar informações. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Brigadão, um beijo para vocês. Não consegui ver todo mundo, todas as mensagens, porque vai correndo para mim. Então, se eu não falei com alguém, eu não citei o nome de alguém, me desculpem, mas esses problemas técnicos e problema técnico da TO também aqui, ó. Tem isso. Ana, Gratidão. mais uma vez, obrigado e fica com Deus. E sabe que tu vai ter mais convites durante esses meses, anos, que graças a Deus são mais de 3 anos de projeto aqui, que graças a Deus está tudo certo. Fica com Deus. Ótimo. Beijo, gente. Beijo de Gui. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma vez agradecer a todos que estiveram conosco em mais essa live que foi feita para vocês. Como eu sempre falo, o projeto é para vocês. Então, fiquem aí na expectativa que logo, logo teremos mais live passando vários conteúdos para vocês, tá? Só para adiantar um pouquinho, tá? Próxima live semana que vem. É de 15 em 15, mas a semana que vem, na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, então a gente vai estar falando um assunto até bem importante para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Como eu sempre falo para vocês, bate-papo com é para vocês. Aquele forte abraço.